E se as escolas pudessem se tornar mais fortes, mais preparadas para enfrentar desastres? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar num projeto super inovador que mostra um caminho prático para construir o que a gente chama de resiliência escolar. Bom, esse estudo que a gente vai ver é um projeto de intervenção apresentado pela Zileide de Jesus Rocha Leal, com orientação da Raila Amaral Lemos. Ele faz parte da pós-graduação em escolas resilientes e educação para a redução do risco de desastres, lá na Universidade Federal de Juiz de Fora. É um trabalho que traz um modelo, muito poderoso para proteger as nossas escolas. E agora a gente vai entender direitinho como ele funciona. Ok, então, como é que a gente vai explorar essa proposta? É simples. Primeiro, a gente vai entender o cenário, o problema que motivou tudo isso, sabe? A vulnerabilidade das escolas. Depois, a gente mergulha no plano de ação, nos objetivos, em cada fase da implementação. E, por fim, a gente vê o impacto que um projeto desses pode ter. Então vamos começar pelo começo, né? Entendendo o cenário que fez esse projeto ser tão necessário. A gente está falando da vulnerabilidade das escolas em Minas Gerais frente aos desastres ambientais. Olha, o ponto de partida aqui é uma realidade bem séria, viu? Em Minas Gerais, desastres ambientais como enchentes e deslizamentos não são coisas raras. Pelo contrário, acontecem com frequência, interrompem as aulas e, o que é mais grave, claro, colocam em risco a vida de todo mundo na escola. Alunos, professores, funcionários. Pois é, com um cenário desses, a grande questão que o projeto busca responder é a seguinte: como é que a gente pode preparar melhor as escolas e as comunidades para enfrentar essas situações? Como garantir a segurança e diminuir os riscos? E é exatamente para responder essa pergunta que o projeto foi criado. Então, vamos dar uma olhada no plano, nos objetivos e na estratégia que ele propõe para transformar as escolas em lugares muito mais seguros e resilientes. Então, o grande objetivo é desenvolver e colocar em prática um plano de resiliência nas escolas. Mas o mais legal dessa abordagem é que ela não é só técnica, sabe? O grande segredo está em envolver toda a comunidade e trabalhar junto com as redes de apoio, como a Defesa Civil, por exemplo. E para chegar nesse objetivo principal, o plano tem várias metas específicas bem práticas. Coisas como, primeiro, entender os pontos fracos de cada escola. Depois, treinar os professores, criar campanhas de conscientização, desenvolver protocolos de emergência claros e, muito importante, fazer simulados com todo mundo junto. É um plano assim bem completo, que pensa em tudo, do começo ao fim. Ok, mas como é que a gente tira um plano desses do papel? Bom, a grande sacada do projeto é justamente essa. Ele tem um roteiro prático, dividido em fases bem claras para que tudo aconteça. A implementação toda é dividida em 4 grandes etapas, pensadas para acontecer ao longo de 1 ano. Anota aí: diagnóstico e planejamento, depois capacitação e mobilização, em seguida execução e simulados e, por fim, monitoramento e avaliação. É uma sequência bem lógica, bem amarradinha. Então, vamos começar pela fase 1, a de diagnóstico e planejamento. Essa aqui é a base de tudo. Aqui, nos primeiros 3 meses, o objetivo é entender a realidade da escola. Isso quer dizer levantar as vulnerabilidades da estrutura, do ambiente, mas principalmente ouvir as pessoas. Fazer rodas de conversa, aplicar questionários. E o ponto central dessa fase é formar um comitê gestor com gente da escola, pais, defesa civil. A ideia é que o plano seja construído a muitas mãos, sabe? De forma participativa. Certo. Com o diagnóstico pronto, a gente entra na fase 2, capacitação e mobilização. Agora é hora de preparar todo mundo. Nesta fase, o foco total é no conhecimento. Rola treinamento para professores e funcionários sobre primeiros socorros, sobre como evacuar o prédio. Também tem oficinas com os alunos e as famílias para falar sobre prevenção. É o momento de garantir que todo mundo saiba o que fazer numa emergência e de criar protocolos de segurança que funcionem de verdade. Chegamos na fase 3, a da execução e simulados. E aqui, como o nome já diz, é hora de colocar a mão na massa, de testar tudo na prática. O ponto alto dessa fase são simulados práticos, envolvendo toda a comunidade escolar. É a chance de todo mundo vivenciar uma situação de emergência de forma controlada para ver o que está funcionando e o que precisa melhorar. E, ao mesmo tempo, são feitas adaptações na infraestrutura, como melhorar as rotas de fuga e a sinalização. E para fechar o ciclo de 1 ano vem a fase 4, monitoramento, avaliação e expansão. Essa etapa é fundamental para garantir que o projeto não morra na praia, que ele continue vivo. Porque a ideia aqui não é fazer uma ação pontual e pronto. É um processo de melhoria contínua.
Então, nessa fase, são coletados dados para analisar o desempenho, são feitas reuniões para avaliar e ajustar o que for preciso e, claro, documentar tudo o que deu certo. Assim, o modelo pode ser replicado e expandido para outras escolas. Bom, depois de passar por todas essas fases, fica bem claro, né? O impacto de um projeto como esse vai muito além de só preparar para uma emergência. O que se busca é algo muito maior: construir uma cultura de prevenção de verdade. É isso. O objetivo final é criar essa cultura duradoura de segurança, fazer com que a resiliência seja parte do DNA da escola. Assim, a gente garante que a educação não pare e, principalmente, que toda a comunidade escolar esteja protegida. E tem uma frase do próprio trabalho que resume isso perfeitamente. Ela diz que essas ações não são só medidas pontuais, mas um investimento estrutural. Um investimento em educação, em cidadania e, o mais importante de tudo, na proteção da vida. É uma mudança de mentalidade, né? Sem dúvida, este trabalho é uma contribuição acadêmica de altíssima qualidade. Ele mostra na prática o compromisso da universidade em formar profissionais que sejam éticos, críticos e realmente capacitados para fazer a diferença na sociedade. E aí, curtiu conhecer esse projeto? Então não se esqueça de seguir o canal para ver mais resumos acadêmicos como este. Se puder, curta e compartilhe o conteúdo, porque assim a gente ajuda a espalhar esse conhecimento. E um aviso importante: esta análise é uma síntese automatizada, produzida com apoio de inteligência artificial. Para a gente fechar, fica uma pergunta para todo mundo pensar. O projeto foca muito na comunidade escolar, o que é essencial. Mas a reflexão vai além. Qual é o papel que cada pessoa na sociedade deve ter para ajudar a construir comunidades escolares mais fortes e resilientes? Fica aí a reflexão. Até a próxima!